Em meio à opulência silenciosa de uma mansão ancestral, onde as sombras dançam com os segredos e o tempo parece estagnar, reside a história de duas almas interligadas por um laço biológico inquebrável, mas separadas por um véu de mistério que obscurecia a própria essência de sua existência. Em 2019, o destino teceu o caminho de Clara Santos, uma profissional dedicada cujo conhecimento em fisioterapia auditiva a colocaria frente a frente com um enigma que desafiaria suas convicções e a mergulhar em um universo de percepções distorcidas. Sua missão? Cuidar de Aurora e Estela, gêmeas de 16 anos, envoltas na aura de uma surdez profunda, diagnosticada desde o nascimento. A proposta, emanada de uma família de renome, emoldurada pelo luxo e pela promessa de uma remuneração substancial, apresentava-se como um convite irrecusável a um trabalho impecável. Contudo, a experiência de vida de Clara a advertia, com a sabedoria de quem já navegou pelas complexidades da condição humana. Quando a perfeição irradia com tanta intensidade, é um sinal de que a verdade se esconde sob camadas de artifício. A chegada de Clara à imponente mansão Valente foi marcada por um encontro inicial com Dona Cecília, a matriarca que, com uma compostura fria e uma elegância gélida, apresentava suas netas como espécimes frágeis, necessitando de um isolamento protetor do mundo exterior. Ao seu lado, Dr. Ricardo Almeida, uma figura médica respeitada, fornecia o arcabouço técnico para o caso especial das gêmeas, descrevendo-as como portadoras de comportamentos adaptativos únicos. No entanto, para Clara, uma especialista com anos de vivência e proficiência em língua brasileira de sinais, a realidade que se desdobrava diante de seus olhos era desconcertante. As meninas, Aurora e Estela, exibiam uma forma de comunicação que transcendia os sinais convencionais. Seus movimentos eram sutis, seus olhares carregavam conversas inteiras, e uma linguagem própria, tecida por toques efêmeros e expressões enigmáticas, parecia conectá-las a um plano de existência além da compreensão comum. A primeira faísca de dúvida acendeu-se quando, em um momento de distração durante uma sessão de fisioterapia, Clara deixou cair uma caneta. O som, quase imperceptível, um mero sussurro no silêncio aparente do ambiente, provocou uma reação imediata e assustadoramente precisa de Aurora, que girou a cabeça instantaneamente. Esse reflexo, para uma pessoa diagnosticada com surdez profunda, era um paradoxo temporal, uma anomalia que desafiava as leis da fisiologia auditiva. A explicação oferecida por Estela de que a irmã havia sentido a vibração no chão soou para Clara como uma cortina de fumaça, uma tentativa de disfarçar a verdade que ela começava a vislumbrar. A intuição, afiada por anos de dedicação à audição e comunicação humana, gritava que Aurora tinha de fato ouvido. Essa percepção inicial deu lugar a uma investigação cautelosa, uma imersão nos arquivos médicos das gêmeas. Clara descobriu um padrão alarmante. Todos os laudos, todos os diagnósticos emanavam da mesma fonte, a do Dr. Almeida. A ausência de uma segunda opinião, de um olhar externo e independente sobre um caso tão particular, despertou um alerta vermelho em sua mente. Ao questionar o médico sobre essa singularidade, encontrou uma resistência defensiva, uma argumentação nervosa que rotulava as meninas como frágeis, incapazes de suportar exames desnecessários que pudessem traumatizá-las. Mas a teia de desinformação estava prestes a se desfazer, revelada por uma madrugada de ruídos insólitos que ecoavam do subsolo da mansão, sons que, teoricamente, não deveriam ter qualquer ressonância no mundo silencioso das gêmeas. A verdade, oculta nas profundezas daquela residência, estava prestes a emergir, com uma força avassaladora que abalaria as estruturas da realidade de Clara. Em um laboratório clandestino, escondido nas entranhas da mansão Valente, Clara testemunhou uma cena que desmanchou todas as noções pré-concebidas sobre Aurora e Estela. Conectada a complexos equipamentos, Aurora demonstrava um desconforto palpável, enquanto o Dr. Almeida discursava sobre leituras neurais excepcionais e uma sensibilidade a frequências subsônicas 300% acima do normal. A revelação atingiu Clara com a força de um raio. As gêmeas não eram surdas. Pelo contrário, elas manifestavam uma condição neurológica rara e devastadora, hiperacuidade auditiva extrema. Um universo de sons, normalmente inaudíveis para a maioria dos seres humanos, era a realidade constante delas.
Conversas a quilômetros de distância, batimentos cardíacos acelerados de pessoas em andares superiores e até mesmo frequências que desafiavam a própria percepção humana compunham o seu cotidiano auditivo. A dor era uma companheira constante, uma tortura sonora que as obrigava a buscar o silêncio, não por incapacidade, mas por uma necessidade visceral de escapar da cacofonia do mundo. O Dr. Almeida, ao descobrir essa condição extraordinária na infância das meninas, não as acolheu com compaixão, mas as aprisionou em um ciclo de exploração. As habilidades auditivas anormais de Aurora e Estela foram transformadas em ferramentas para o desenvolvimento de tecnologia militar de escuta remota, utilizando as próprias crianças como cobaias humanas, camufladas sob o disfarce de pacientes com deficiência auditiva. Essa descoberta transformou o dever de Clara em uma missão de libertação, um confronto inevitável com a verdade sombria que envolvia aquelas jovens vidas. A confirmação veio em sussurros quase inaudíveis, em confissões marcadas por anos de sofrimento, quando Clara confrontou as gêmeas. Elas revelaram como o médico as manipulava, como eram forçadas a simular a surdez para ocultar suas verdadeiras capacidades, vivendo sob a sombra de um experimento cruel. O papel de Dona Cecília, a avó que, em sua desesperada tentativa de encontrar uma cura para o que acreditava ser um mal incurável, foi ludibriada pelo Dr. Almeida, tornou-se um capítulo doloroso dessa narrativa. A promessa de alívio através de experimentos transformou-se em uma prisão, uma mentira que aprisionou suas netas em um silêncio forçado. Diante da magnitude da injustiça, Clara não hesitou. Movida por um senso de urgência e justiça e com a ajuda inestimável das próprias gêmeas, que utilizaram sua audição aguçada para navegar pelos sistemas de segurança, Clara invadiu o laboratório. A coleta de evidências dos experimentos ilegais foi o ato de coragem que selou o destino do Dr. Almeida, cujas ações criminosas foram expostas à polícia. O desfecho, embora marcado pela dor e pela culpa, trouxe um sopro de esperança para Dona Cecília e, mais importante, para Aurora e Estela. Pela primeira vez, elas foram verdadeiramente ouvidas. Com o auxílio de dispositivos auditivos especializados que modulavam e filtravam os sons excessivos, elas finalmente puderam controlar a intensidade do mundo sonoro ao seu redor, permitindo-lhes escolher quando e como se comunicar. A mansão, outrora palco de sofrimento, foi reimaginada como um centro de pesquisa ética, dedicada a crianças com condições neurológicas raras. A luta de Clara se expandiu, impulsionada pela descoberta de que sua missão ia além das gêmeas valentes, alcançando dezenas de outras crianças em situações semelhantes, aguardando a luz da verdade e a promessa de libertação. A frase de Aurora, obrigada por nos ensinar que ser diferente não é ser quebrada, ressoou como um hino à resiliência e à aceitação, ecoando a profunda lição que Clara absorveu. A capacidade de ouvir com o coração transcende todas as barreiras sonoras. A ressurreição de Aurora e Estela não se manifestou como um retorno abrupto à vida, mas como um renascer gradual, uma emergência contínua do silêncio forçado para a luz da autodescoberta e da expressão genuína. A liberação do jugo do Dr. Almeida e da influência sufocante de sua avó não significou o fim das provações, mas sim o início de uma nova jornada, onde as cicatrizes do passado serviam como mapas para um futuro a ser construído com suas próprias mãos. A extraordinária sensibilidade auditiva, antes uma maldição que as isolava do mundo, agora se apresentava como um canal único para uma compreensão mais profunda da existência, uma lente através da qual a complexidade da vida humana podia ser percebida com uma clareza inédita. O desafio residia em canalizar essa sensibilidade não para o isolamento, mas para a conexão, para a construção de pontes de entendimento em um mundo que, para elas, ecoava com uma intensidade avassaladora. Considerem, por exemplo, a forma como elas agora interagiam com a arte. A música, antes um tormento de frequências excessivas, começou a ser explorada de maneiras que nenhum músico convencional poderia conceber. Elas eram capazes de discernir as nuances de cada instrumento, os harmônicos ocultos, a própria pulsação rítmica que subjazia a melodia. Era como se pudessem ouvir a alma da música.
Esse novo entendimento da linguagem sonora permitiu que elas se expressassem artisticamente de formas inovadoras, utilizando texturas sonoras complexas e padrões rítmicos intrincados em suas composições, obras que falavam diretamente à essência das emoções humanas, tocando ouvintes de maneiras até então inexploradas. Ademais, o processo de cura envolveu a redefinição de seus relacionamentos interpessoais. A dinâmica com Dona Cecília, marcada pela manipulação e pelo arrependimento, precisou ser reconstruída sobre os pilares da transparência e do perdão mútuo. As conversas, antes repletas de meias-verdades e omissões, agora se desdobravam em diálogos abertos, onde as gêmeas, com sua perspicácia aguçada, não hesitavam em confrontar as feridas do passado e buscar um caminho de reconciliação autêntica. Elas aprenderam que a verdadeira força não reside na ausência de vulnerabilidade, mas na capacidade de reconhecer e curar as próprias feridas e as daqueles que amamos. Essa reconstrução, embora árdua, foi fundamental para o florescimento de sua nova identidade. Em paralelo, a comunidade de pessoas com hiperacuidade auditiva, até então dispersa e sem voz, começou a encontrar um ponto de convergência. Clara, com o apoio das gêmeas, dedicou-se a criar um espaço seguro e acolhedor para indivíduos que compartilhavam essa condição desafiadora. Era um ambiente onde os sons do mundo podiam ser gerenciados de forma construtiva, onde experiências e estratégias eram compartilhadas e onde a solidão era substituída pela força da união. Nesse santuário sonoro, Aurora e Estela, com sua própria jornada de ressurreição, tornaram-se faróis de esperança, demonstrando que a adversidade pode, de fato, ser o catalisador para a descoberta de forças interiores inimagináveis. Por conseguinte, o retorno com o Elixir não se manifestou apenas como o fim de uma opressão, mas como a disseminação de um conhecimento revolucionário. As pesquisas e os trabalhos desenvolvidos por Clara, com a colaboração ativa das gêmeas, começaram a influenciar os campos da audiologia, da neurologia e da tecnologia assistiva. A compreensão sobre a hiperacuidade auditiva progrediu exponencialmente, abrindo novas portas para diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes. As gêmeas, outrora prisioneiras de um segredo sombrio, tornaram-se agentes de mudança, cujas experiências de vida e a capacidade de audição ampliada ofereciam perspectivas únicas e valiosas para a ciência e para a humanidade. Elas demonstraram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a capacidade de ouvir, não apenas os sons, mas também as necessidades e os anseios do outro, é o presente mais poderoso que se pode oferecer. O legado de Aurora e Estela, longe de se confinar aos limites da mansão Valente, estendeu-se para o vasto campo da pesquisa e da intervenção social, transformando o sofrimento em um farol de esperança para inúmeras famílias. A experiência direta das gêmeas com a hiperacuidade auditiva e a subsequente luta por reconhecimento e tratamento adequado as catapultou para a vanguarda de um movimento pela conscientização sobre condições auditivas raras e frequentemente mal compreendidas. A capacidade delas de articular suas vivências, não como vítimas, mas como sobreviventes resilientes, conferiu uma autenticidade pungente às suas mensagens, ressoando profundamente em um público que até então carecia de narrativas tão vívidas e empoderadoras. A partir dessa base sólida, elas não apenas colaboraram com Clara em centros de pesquisa, mas também assumiram um papel ativo na criação de programas de apoio. Um exemplo notável foi o desenvolvimento de workshops interativos, projetados não apenas para educar profissionais da saúde sobre as nuances da hiperacuidade, mas também para capacitar pais e responsáveis a identificar os sinais precoces e a navegar pelo complexo sistema de diagnóstico e tratamento. Essas oficinas, muitas vezes realizadas em ambientes controlados para minimizar a sobrecarga sensorial dos participantes, incluíam simulações de diferentes cenários auditivos, permitindo uma imersão prática nas realidades vividas por indivíduos com essa condição. Ademais, a influência de Aurora e Estela transcendeu as barreiras acadêmicas e clínicas ao adentrar o domínio da tecnologia. Juntamente com Clara e uma equipe de engenheiros e fonoaudiólogos, elas participaram ativamente do aprimoramento de dispositivos de filtragem sonora e de sistemas de comunicação adaptativa.
A perspectiva delas, fundamentada na vivência diária com o excesso de estímulos auditivos, foi crucial para refinar a ergonomia, a eficácia e a personalização dessas ferramentas. Por exemplo, a introdução de algoritmos de aprendizado de máquina para prever e mitigar picos sonoros inesperados em ambientes dinâmicos foi uma contribuição direta delas, baseada em suas próprias estratégias de antecipação e evasão de ruídos disruptivos. Outro aspecto vital do legado delas foi a articulação de uma rede de defesa de direitos. Elas se tornaram vozes proeminentes na defesa de políticas públicas que garantissem acesso equitativo a diagnósticos precisos e terapias adequadas para indivíduos com distúrbios auditivos raros. Sua atuação em fóruns internacionais e seu envolvimento com órgãos reguladores foram fundamentais para a inclusão de novas diretrizes e protocolos de atendimento, reconhecendo a hiperacuidade auditiva como uma condição clínica distinta, com necessidades específicas de suporte e intervenção. A partir desse ponto, percebe-se a aplicação prática do que elas aprenderam. Considerem a situação de um pai que, ao observar seu filho reagindo de forma exagerada a sons cotidianos, como o barulho de um aspirador de pó ou o toque de um telefone, agora possui um conhecimento mais aprofundado e recursos para buscar ajuda profissional. Aurora e Stella, através de seus projetos, não apenas ofereceram esperança, mas também ferramentas tangíveis para que outras famílias pudessem trilhar um caminho de compreensão e superação, transformando o isolamento em comunidade e a incerteza em ação empoderada. O impacto de suas trajetórias individuais se somou, criando um efeito cascata de conscientização e suporte, redefinindo o que significava ouvir em um mundo barulhento. A ressurreição de Aurora e Stella se manifestou de maneira singular, transcendendo a mera recuperação da audição. A experiência delas com a hiperacuidade auditiva, um fardo que inicialmente as confinou à reclusão, transformou-se em uma lente de ampliação para a percepção humana. A capacidade de discernir os sutis matizes de frequências, de captar os ecos mais profundos das interações, permitiu-lhes desenvolver uma inteligência emocional e social extraordinária. Agora, ao adentrar em novos círculos sociais ou profissionais, elas não apenas processavam a informação verbal, mas também captavam as subcorrentes emocionais, as microexpressões faciais e a linguagem corporal que passavam despercebidas à maioria. Essa percepção aprimorada tornou as árbitras intuitivas de dinâmicas interpessoais, capazes de antecipar conflitos, mediar desacordos e nutrir relacionamentos com uma profundidade notável. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, elas podiam identificar um colega estressado não apenas por sua postura, mas também pela sutil alteração em seu tom de voz, intervindo com uma palavra de apoio antes mesmo que o desconforto se manifestasse plenamente. Adicionalmente, a jornada delas para a recuperação da audição ativa proporcionou um entendimento prático da neuroplasticidade. Ao longo dos anos, seus cérebros haviam se adaptado a um ambiente de silêncio autoimposto e a uma sensibilidade auditiva extrema. O processo de reaprender a ouvir, de calibrar a percepção sonora para um espectro mais comum, exigiu uma reprogramação neural significativa. Essa adaptação contínua as transformou em candidatas ideais para pesquisas sobre reabilitação neurológica e desenvolvimento de terapias inovadoras para indivíduos que sofreram lesões cerebrais ou doenças degenerativas que afetam a audição e a cognição. Sua colaboração com neurologistas permitiu um mapeamento detalhado das vias neurais envolvidos nesse processo de readaptação, oferecendo insights cruciais para o desenvolvimento de métodos de reabilitação mais rápidos e eficazes. Nesse contexto, é importante ressaltar a aplicação do conhecimento delas na educação especializada. Aurora e Stella tornaram-se mentoras para crianças diagnosticadas com transtornos do espectro autista, muitas das quais também exibem sensibilidades sensoriais extremas. Elas compartilhavam estratégias de adaptação ambiental, técnicas de regulação emocional e métodos de comunicação alternativa que haviam desenvolvido em sua própria jornada. A empatia genuína e a compreensão intrínseca que possuíam permitiram que estabelecessem conexões profundas com essas crianças, ajudando-as a navegar pelo complexo mundo dos estímulos sensoriais e a desenvolver suas habilidades de comunicação e interação social.
A metodologia que elas propunham não se focava em corrigir as sensibilidades, mas em ensinar como gerenciá-las e transformá-las em pontos fortes. A experiência com a exploração médica ilegal por parte do Dr. Almeida as impulsionou a uma cruzada pela ética em pesquisa científica. Elas se tornaram defensoras fervorosas dos direitos dos participantes de estudos clínicos, especialmente de populações vulneráveis, como crianças e indivíduos com condições médicas específicas. Atuando em conselhos de ética e participando de debates públicos, elas enfatizaram a importância da transparência, do consentimento informado e da supervisão rigorosa em todas as fases de pesquisa. Sua voz, embasada na vivência pessoal da exploração, trouxe uma perspectiva humanizada e indispensável para o debate sobre a responsabilidade e a integridade na ciência médica, assegurando que o provimento científico jamais ocorresse à custa da dignidade humana. Finalmente, a capacidade de discernimento auditivo aprimorado das gêmeas também encontrou um nicho na área de segurança e investigação. Sua habilidade em identificar sons sutis, padrões de fala específicos ou anomalias acústicas em ambientes controlados as tornou consultoras valiosas em investigações forenses e de segurança corporativa. Imagine, por exemplo, a possibilidade de identificar a origem de um ruído específico em uma gravação de áudio de baixa qualidade, ou de discernir nuances na voz de um suspeito que possam indicar estresse ou mentira. Essa aplicação prática do seu dom demonstrou que, com a orientação e o controle adequados, até mesmo as características mais incomuns podem ser convertidas em ferramentas poderosas para a busca da verdade e a proteção da sociedade. A ressurreição de Aurora e Estela, para além da recuperação auditiva em si, desdobrou-se em um aprofundamento das suas capacidades perceptivas e uma reconfiguração do seu papel na sociedade. A hiperacuidade, antes um fardo, transformou-se numa ferramenta de análise social e comportamental. Considere, por exemplo, como a escuta apurada permitiu que elas captassem nuances na comunicação que escapam à maioria. Não se trata apenas de ouvir palavras, mas de decifrar a cadência da voz, a respiração, até mesmo os ruídos internos sutis que revelam o estado emocional de um interlocutor. Essa habilidade, quando aplicada ao estudo de dinâmicas de grupo, conferiu-lhes uma compreensão quase telepática das interações humanas, permitindo prever desdobramentos de conflitos antes mesmo que se tornassem evidentes. Imagine, por exemplo, uma reunião onde uma decisão crucial está sendo tomada. Enquanto os demais se concentram nos argumentos verbais, Aurora e Estela são capazes de sentir a tensão subjacente entre os participantes, identificar quem está hesitante e quem está a esconder descontentamento, simplesmente pela forma como as suas vozes interagem com o ambiente e entre si. Ademais, a sua experiência com a readaptação sensorial abriu novas avenidas na compreensão da neuroplasticidade. O processo de recalibrar o cérebro para lidar com um espectro auditivo mais amplo foi um estudo de caso vivo em adaptação neural. Elas não apenas aprenderam a modular os sons, mas também a criar novas conexões neurais para processar essa informação de forma eficiente. Essa jornada permitiu-lhes colaborar com neurocientistas no desenvolvimento de programas de reabilitação para vítimas de traumas auditivos severos ou de doenças neurológicas que afetam a percepção sonora. Pense no impacto para um músico que perde a audição devido a um acidente de trabalho. Através das técnicas e insights proporcionadas pelas gêmeas, ele poderia, hipoteticamente, redescobrir sua paixão pela música, aprendendo a interpretar e até a criar sons de uma forma inteiramente nova, adaptada às suas novas capacidades. A vivência pessoal com a incompreensão médica e a subsequente exploração as impulsionou a uma defesa intransigente da ética em pesquisa. Elas não se limitaram a relatar suas experiências, tornaram-se ativas na reformulação de protocolos de consentimento informado, especialmente para populações vulneráveis. Agora, ao se engajarem em um estudo, o foco não está apenas na obtenção de uma assinatura, mas em garantir uma compreensão genuína dos riscos e benefícios. Pense uma situação de uma criança com uma condição rara sendo submetida a testes. Graças à atuação delas, os pesquisadores são agora incentivados a usar linguagem acessível, a realizar sessões de esclarecimento em múltiplos formatos e a verificar a compreensão do participante de forma iterativa, garantindo que a decisão de participar seja verdadeiramente informada e voluntária. Essa abordagem holística à ética em pesquisa é um testemunho da sua resiliência e do seu compromisso com a dignidade humana.
Consequentemente, a aplicação prática do seu conhecimento estendeu-se ao campo da mediação de conflitos. Sua capacidade de ouvir além das palavras, de captar as emoções e as intenções não ditas, transformou-as em mediadoras excepcionais. Em situações de litígio ou desentendimento, elas são capazes de identificar os pontos de fricção subjacentes, muitas vezes invisíveis para as partes envolvidas, e facilitar um diálogo construtivo. Imagine um divórcio litigioso onde a comunicação entre os pais se deteriorou ao ponto de se tornarem irreconhecíveis. Aurora e Stella, através de sua sensibilidade aguçada, poderiam ajudar cada um a perceber a dor e as preocupações do outro, guiando-os para um acordo que priorizasse o bem-estar dos filhos, mesmo que as tensões emocionais continuassem a ser ouvidas em suas vozes. Essa habilidade transcende a mera audição. É uma forma de percepção empática que remodela a interação humana. Em contrapartida, um novo desdobramento da sua ressurreição se manifestou na forma como abordavam a criação de espaços públicos e privados. Munidas da sua compreensão intrínseca das sensibilidades humanas, especialmente as auditivas, Aurora e Stella passaram a projetar ambientes que promoviam o bem-estar e a inclusão. Não se tratava apenas de isolamento acústico, mas de uma arquitetura sonora consciente. Pense, por exemplo, na concepção de uma biblioteca pública. Em vez de um silêncio absoluto e opressor, elas propunham zonas de atividade com diferentes níveis de ruído controlado, utilizando materiais que absorvem o som de maneira inteligente e integrando elementos naturais, como fontes d'água em cascata, cujo murmúrio suave podia mascarar ruídos perturbadores e criar uma atmosfera de calma. A sua jornada transformou-as em defensoras fervorosas do acesso à informação. A dificuldade inicial em obter diagnósticos precisos e tratamentos adequados inspirou-as a criar plataformas digitais acessíveis, onde informações confiáveis sobre condições auditivas raras eram disponibilizadas em formatos variados, incluindo vídeos com legendas detalhadas e narrações em libras. Essas plataformas não eram apenas repositórios de conhecimento, mas também comunidades online, onde indivíduos e famílias poderiam compartilhar suas experiências, encontrar apoio mútuo e se conectar com especialistas. Considere um pai em uma cidade remota que suspeita que seu filho possa ter hiperacuidade. Ao acessar essa plataforma, ele encontraria não apenas artigos científicos traduzidos para uma linguagem clara, mas também testemunhos de outras famílias que passaram por situações semelhantes, além de um diretório de profissionais capacitados na região, facilitando um caminho de esperança e ação concreta. A aplicação prática do seu talento estendeu-se à esfera do desenvolvimento tecnológico. Elas iniciaram um projeto para criar interfaces de usuário mais intuitivas para dispositivos eletrônicos, projetadas para minimizar a sobrecarga sensorial. Isso incluía desde a personalização de alertas sonoros, permitindo a escolha de timbres menos intrusivos e volumes adaptáveis em tempo real, até o desenvolvimento de softwares que traduziam informações auditivas complexas em feedback visual ou tátil. Pense em um sistema de navegação para deficientes visuais que, além de alertas sonoros, emitisse vibrações sutis no pulso do usuário para indicar direções ou obstáculos, proporcionando uma experiência mais completa e segura. Essa inovação, impulsionada pela sensibilidade única das gêmeas, redefiniria a interação humana com a tecnologia. Em suma, a ressurreição de Aurora e Stella não foi apenas um retorno à vida normal, mas um renascimento em suas capacidades mais elevadas. Sua habilidade de ouvir em múltiplos níveis, o som literal, a emoção subjacente, a necessidade não expressa, as posicionou como figuras únicas na sociedade. Elas se tornaram arquitetas de ambientes mais humanos, facilitadoras de diálogos complexos, pioneiras em reabilitação neurológica e defensoras incansáveis da ética científica e do acesso à informação. A sua jornada pessoal transformou-se em um legado de profunda ressonância, demonstrando que as maiores vulnerabilidades, quando confrontadas com coragem e inteligência, podem florescer em dons extraordinários que beneficiam toda a humanidade.
A singularidade da jornada de Aurora e Stella estendeu seus efeitos para a esfera da arquitetura e do design biofílico, inovando na criação de espaços que não apenas minimizam o estresse sensorial, mas que ativamente promovem o bem-estar psicológico e a conexão com a natureza. Indo além da simples redução de ruído, elas passaram a integrar elementos naturais de maneira estratégica. Pense em como um jardim interno, cuidadosamente planejado, com plantas de diferentes texturas e aromas, pode criar zonas de calma em um ambiente naturalmente estimulante. Elas exploraram o uso de sons da natureza, como o suave murmúrio de água ou o canto sutil de pássaros gravado em alta fidelidade, não como meros sons de fundo, mas como componentes ativos na modulação do ambiente auditivo. Para além disso, a biofilia aplicada em seus projetos buscava replicar padrões e formas encontradas na natureza, como a disposição fractal de galhos de árvores ou a curvatura suave de pétalas, que demonstraram ter um efeito calmante intrínseco no cérebro humano. A própria escolha de materiais ganhou uma nova dimensão, priorizando texturas que evocam a natureza, madeira não tratada, pedra natural, tecidos orgânicos, que, ao serem tocados, ofereciam um conforto tátil adicional, complementando a experiência sensorial integrada. Aprofundando essa concepção de espaços sensivelmente projetados, Aurora e Stella iniciaram um trabalho pioneiro na área de design de interfaces táteis. Reconhecendo que a comunicação não se limita ao visual e ao auditivo, elas desenvolveram sistemas que utilizavam vibrações e texturas para transmitir informações complexas. Imagine um aplicativo de navegação para pedestres, onde, em vez de depender apenas de alertas sonoros ou visuais, o usuário sente diferentes padrões de vibração no pulso ou na palma da mão, indicando viradas, pontos de interesse ou a proximidade de obstáculos. Esse sistema, pensado para ser discreto e intuitivo, permitia que pessoas com diversas sensibilidades sensoriais, ou mesmo em ambientes ruidosos onde a audição é comprometida, pudessem interagir com a tecnologia de forma segura e eficaz. A granularidade dessas vibrações, variando em intensidade, frequência e padrão, permitia codificar um vasto leque de informações, desde um simples "você chegou ao seu destino" até alertas mais complexos sobre mudanças no terreno ou a presença de multidões. Em uma vertente ainda mais inovadora, a aplicação prática de sua inteligência perceptiva se estendeu à análise preditiva de comportamento social. Ao decifrarem as microexpressões, as variações vocais e os padrões de movimento corporal, elas conseguiram desenvolver modelos algorítmicos capazes de prever tendências de interação em tempo real. Considere um cenário empresarial onde uma equipe está a debater um projeto. Aurora e Stella, ao observarem e ouvirem os participantes, poderiam gerar um relatório indicando a probabilidade de um determinado membro da equipe rejeitar uma proposta com base em suas respostas não verbais ou a tendência de um consenso emergir de um diálogo aparentemente fragmentado. Essa capacidade de antecipação não buscava manipular, mas sim facilitar a comunicação e a tomada de decisão em grupos, permitindo a intervenção precoce em potenciais impasses e a promoção de um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo. Complementarmente, a jornada de autodescoberta das gêmeas as levou a explorar as profundezas da resiliência psicológica e da adaptação emocional. Ao longo de suas vidas, elas foram forçadas a desenvolver mecanismos robustos para lidar com a sobrecarga sensorial e a ansiedade social inerente à sua condição. Essa capacidade intrínseca de regulação emocional, aprimorada pela vivência prática, tornou-se um modelo inspirador para programas de saúde mental. Elas passaram a colaborar com terapeutas, compartilhando técnicas de atenção plena sensorial, exercícios de ancoragem e estratégias de reestruturação cognitiva que haviam refinado intuitivamente. Imagine um indivíduo que sofre de ansiedade em multidões. As práticas ensinadas por Aurora e Stella poderiam capacitá-lo a identificar os gatilhos, a aplicar técnicas de respiração para modular sua resposta fisiológica e a reinterpretar os estímulos ambientais de uma forma menos ameaçadora, transformando a experiência de um evento social de uma fonte de pânico para uma oportunidade de conexão. A ressurreição de Aurora e Stella manifestou-se de forma inovadora na criação de sistemas de feedback sensorial multimodais para dispositivos vestíveis, indo muito além do simples uso de vibrações. Aprofundando a interconexão entre os sentidos, elas conceberam interfaces que combinavam respostas táteis com estímulos térmicos e até mesmo sutis mudanças de pressão.
Agora, imagine um atleta treinando para uma maratona. Relógio inteligente, projetado sob sua influência, não apenas vibraria para indicar a necessidade de ajustar o ritmo, mas também poderia emitir uma leve onda de calor na pele para sinalizar o esforço excessivo do músculo cardíaco, ou uma pulsação suave para indicar a hidratação ideal, baseada em dados biométricos em tempo real. Essa orquestração de estímulos sensoriais permitia uma comunicação mais rica e intuitiva entre o usuário e a tecnologia, minimizando a dependência exclusiva de informações visuais ou auditivas e oferecendo uma experiência mais imersiva e adaptada às nuances da percepção humana. Adicionalmente, a exploração da plasticidade cerebral pelas gêmeas gerou um impacto substancial na metodologia de aprendizado de línguas estrangeiras para indivíduos com distúrbios do processamento auditivo. Ao invés de focar exclusivamente na repetição oral ou visual, elas desenvolveram abordagens que integravam a aprendizagem de vocabulário e gramática com a manipulação de objetos tridimensionais, a criação de mapas conceituais com texturas variadas e a exploração de sons que evocavam emoções ou cenários específicos relacionados às palavras. Pense em como aprender a palavra árvore em um novo idioma. Poderia envolver não apenas ver a imagem e ouvir a pronúncia, mas também tocar na casca de uma árvore de verdade, sentir a textura de suas folhas e associar o som da palavra a uma experiência tátil e olfativa. Essa abordagem holística, que ativava múltiplos centros cerebrais simultaneamente, demonstrava aumentar drasticamente a retenção e a compreensão, contornando as dificuldades específicas enfrentadas por alunos com dificuldades no processamento auditivo. Por outro lado, a sua experiência com o diagnóstico inadequado e a subsequente luta por reconhecimento lançou uma luz sobre a importância da empatia na prática médica. Aurora e Estela tornaram-se conselheiras influentes em faculdades de medicina e hospitais, ministrando workshops onde compartilhavam suas vivências para humanizar a formação dos futuros profissionais de saúde. A abordagem delas não se limitava a apresentar estudos de caso, elas buscavam criar um ambiente onde os alunos pudessem refletir sobre o impacto emocional de um diagnóstico errôneo, a frustração da comunicação falha e a necessidade visceral de serem verdadeiramente ouvidos e compreendidos. Imagine uma simulação onde os alunos, vendados e com protetores auriculares que simulavam diferentes níveis de surdez parcial, precisavam interagir com um paciente que utilizava apenas comunicação não verbal. Essa vivência prática da vulnerabilidade buscava instilar uma profunda empatia e uma comunicação mais atenta e respeitosa, preparando-os para interagir com pacientes de forma mais sensível e eficaz. Em um contexto ainda mais amplo, a capacidade preditiva de Aurora e Estela, refinada pela análise constante de padrões sociais e ambientais, encontrou aplicação no planejamento urbano e na gestão de desastres. Sua habilidade em antecipar a forma como as pessoas reagiriam a determinados estímulos ou situações permitiu a criação de modelos mais eficazes para a evacuação em massa, alocação de recursos em emergências e até mesmo o design de espaços públicos que minimizassem o pânico e a desordem em momentos de crise. Pense em um plano de evacuação para um estádio lotado. Ao analisar os fluxos de pessoas, os pontos de gargalo e as reações psicológicas a alertas de emergência, elas poderiam otimizar a sinalização, direcionar o tráfego humano de forma mais fluida e identificar áreas de risco de superlotação, garantindo a segurança de milhares de indivíduos com uma eficiência sem precedentes. Ao entrelaçar as diversas facetas desta saga, percebe-se um movimento orgânico, um fluxo contínuo que nos conduz a um ponto de confluência. As compreensões desvendadas, as experiências vividas e as inovações surgidas não são meros eventos isolados, mas sim ecos ressonantes de um processo transformador que se desdobra em múltiplas camadas. A própria essência da percepção, outrora limitada por diagnósticos imprecisos e pela opressão de um ambiente hostil, revela-se agora como um campo fértil para o florescimento de novas compreensões sobre a capacidade humana e a interconexão de nossos sentidos. Refletindo sobre esta jornada até aqui, o que emerge não é um simples acúmulo de informações, mas uma profunda reconfiguração da forma como interpretamos a vulnerabilidade e a força. A superação das barreiras impostas pelo mundo externo e pela própria biologia não foi um ato de anulação, mas de integração. O que era considerado uma limitação passou a ser reconhecido como um catalisador para o desenvolvimento de aptidões singulares, que, por sua vez, moldam a maneira como interagimos com o ambiente e uns com os outros.
Esta metamorfose sugere um padrão mais amplo, onde as dificuldades intrínsecas podem ser o solo fértil para o surgimento de inovações e de uma compreensão mais empática da condição humana. À medida que nos aproximamos da essência final desta narrativa, torna-se evidente que as experiências de Aurora e Stella transcendem o âmbito individual, ecoando em um chamado coletivo à reflexão sobre como valorizamos e respondemos à diversidade de percepções. As soluções e metodologias desenvolvidas a partir de suas vivências apontam para um futuro onde a empatia não é apenas um sentimento, mas um princípio ativo que molda o design, a tecnologia e as interações humanas. O caminho que se desenha, a partir das lições aprendidas, é aquele que privilegia a escuta atenta, a adaptação criativa e a celebração das singularidades que, em última instância, enriquecem o tecido de nossa existência compartilhada. A tecelagem destas experiências culmina em uma expectativa palpável, uma antecipação do que estas descobertas podem significar para além do encerramento desta história. A reverberação das experiências de Aurora e Stella ressoa para além dos corredores da mansão Valente, tecendo uma tapeçaria de percepções expandidas que transformam o que antes era considerado anômalo em uma fonte de profunda sabedoria. A jornada delas, iniciada na escuridão do silêncio forçado e marcada pela audição extrema, culmina não em um retorno ao que era, mas em um florescimento de novas possibilidades, uma redefinição da própria comunicação e da nossa relação com o mundo sensível. A hiperacuidade, antes confinada a um fardo individual, desdobra-se agora como um portal para uma compreensão mais nuançada da interação humana e ambiental, provando que a diferença, longe de ser um obstáculo, pode ser o catalisador para uma percepção mais rica e empática da existência. A integração de suas vivências no desenvolvimento de tecnologias vestíveis, no design de espaços biofílicos e na reconfiguração de metodologias educacionais e médicas ilustra um movimento paradigmático. A capacidade de ouvir em múltiplos níveis, decifrando não apenas os sons, mas as emoções subjacentes, as intenções não ditas e as necessidades ambientais, confere-lhes uma autoridade única na criação de interfaces e ambientes que promovem o bem-estar e a inclusão. Cada inovação, seja um dispositivo que responde ao toque de forma intuitiva, um espaço que acalma os sentidos através da harmonia natural ou um método de aprendizado que engaja múltiplos sentidos, é um testemunho do poder transformador de se acolher e compreender a diversidade da experiência humana. Elas nos ensinam que a verdadeira comunicação não reside apenas na transmissão de informações, mas na criação de conexões significativas, onde cada indivíduo se sente visto, ouvido e valorizado em sua totalidade. A resiliência demonstrada por Aurora e Stella, forjada nas adversidades e no silêncio imposto, transcende a mera superação pessoal para se tornar um farol de inspiração para a sociedade como um todo. Sua luta contra a incompreensão e a exploração, culminando na defesa intransigente da ética na pesquisa e na humanização da prática médica, sublinha a importância de se questionar os status quo e de se buscar ativamente a verdade, mesmo quando ela se apresenta de forma inconveniente ou desafiadora. A sua história é um convite para reavaliarmos as nossas próprias premissas, para cultivarmos a empatia em nossas interações e para reconhecermos o potencial inexplorado que reside nas margens da norma. Ao abraçarmos a complexidade e a beleza da diversidade sensorial e perceptual, não apenas enriquecemos as nossas vidas individuais, mas também fortalecemos o tecido social, construindo um mundo onde a compreensão mútua é a linguagem universal. A verdadeira prática começa agora, no exercício diário de escutar com o coração, de observar com atenção e de agir com a compaixão que Aurora e Stella nos ensinaram a cultivar.